Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Alberson Gomes e hoje nós iremos ter uma aula do 8º ano do ensino fundamental e da 4ª fase da EJA, né? Na nossa aula de hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre climas, né? Na verdade a gente já fez uma introdução a clima, quando a gente conversou um pouquinho sobre o planeta e aí fica para a nossa conversa de hoje entender um pouquinho mais sobre o clima, sobre essas variações, sobre estações, sobre temperatura, o que determina o clima, quais são os aspectos que nos ajudam a definir o clima. Então a gente vai fazer isso de uma forma mais prática e aí tentando especificar cada tipo de clima e como é que a gente vai definir ele, certo? Então se liga nos slides e vamos começar a nossa aula. Então aí, né, os climas brasileiros, né, nós vamos tentar estudar um pouquinho dos climas correlacionados aos climas do Brasil. Clima é diferente de tempo, né? Quando a gente fala de tempo, a gente fala de estado da atmosfera num dado momento, né? Naquele exato momento, como é que está o tempo. Quando a gente fala de clima, né? A gente fala sobre sucessão habitual dos diversos estados do tempo por longos períodos anuais. Tipo assim, o clima ele vai estar pré-estabelecido em determinada região durante todo o ano, né? Então, tipo, fevereiro e março são tempos de frio. Então, todo ano, em fevereiro e março, vai ser frio. Já quando a gente fala em tempo, a gente vai falar sobre aquele momento. Agora vai chover. Daqui a uma hora vai fazer sol. Então, a gente está falando sobre tempo e sobre clima. Então aí, né, a gente vai falar um pouquinho sobre um exemplo. Vamos entender aí as chuvas convectivas ou de conversão, né? Ocorrem devido ao movimento ascendente de vapor da água, que ao entrar em contato com as camadas mais frias, condensam-se e precipitam, né? Essas chuvas costumam ser violentas e abundantes, próprias de regiões tropicais e equatoriais, onde a evaporação é intensa em virtude do forte aquecimento que elas sofrem, né? Então vamos lá. A gente vai entender, nessa compreensão de entender os tipos de chuva, né? Que a gente vai começar a ver agora. A gente vai ter essa chuva aí, né? De convecção ou convetiva, né? Que é essa chuva mais forte, né? Então o que é que acontece? Vai ter toda essa questão de vapor, né? De vapor d'água que vai chegar até as camadas mais frias. E aí vai acontecer essa condensação e precipitada, né? Precipitar, exatamente. Precipitar ou precipitar. E nessa situação vai acontecer essas chuvas que são as chuvas mais intensas. E aí elas vão ser, quanto mais vapor chega nessas camadas frias, mais chuvas eu tenho. Aí chuva de frente ou ciclônica, né? A gente entende esse tipo de chuva quando ela também aí vem correlacionada ao ar quente e ao ar frio, né? Ocorre em virtude do contato de frentes quentes com frentes frias. Esse tipo de chuva é típico de países de clima temperado, né? Esses climas oscilantes, né? Então, eu vou ter uma chuva aí que vai estar sendo através de duas frentes, né? Uma frente quente e uma frente fria. Então aí ela vai ter toda essa turbulência desse tipo de chuva. E aí acontece muito nessa oscilação, né? Tipo, hora frio, hora quente, né? Então, hora vai estar fazendo um sol, hora vai estar chovendo. Então, essas chuvas mais precipitadas ou mais oscilantes. Chuvas orográficas ou de relevo, né? Que aí a chuva que resulta em uma subida forçada de ar quando no seu trajeto apresenta-se uma elevação, né? O ar ao subir arrefece, o ponto de saturação diminui e a umidade relativa aumenta e dá-se uma condensação, né? E consequente formação de chuvas, dando origem a uma precipitação. São frequentes nas áreas de relevo acidentado, ao longo de vertentes, de lado ou onde sobra um vento úmido. Então aí, ó, isso vai ser uma chuva típica de lugares montanhosos, que tem montanhas, né? O que é que vai estar acontecendo, né? Essa questão que a gente conversou sobre o vapor
de água que vai subir, neste caso, ele vai subir de forma forçada, né? Então, por isso essa chuva aí, que a gente pode chamar de orográficas ou de relevo. Vamos agora entender um pouquinho sobre os fatores que explicam a distribuição das precipitações na Terra, né? O que é que vai fazer com que isso aconteça, né? Altitude, relevo, latitude, continentalidade, né? Ou maritimidade. Tem umas palavras chatas de dizer, né? Maritimidade, continentalidade, né? Ou correntes marítimas, né? Marítmicas. Então, são aí alguns aspectos, alguns fatores que vão contribuir para que a gente entenda aí essas precipitações na Terra. Aí vai falar só um pouquinho, só para vocês entenderem um pouquinho aí sobre a circulação atmosférica, né? Vento igual a ar em movimento, né? A gente vai ter as correntes aí, elas acidentadas e elas descendentes, né? E ascendentes, na verdade. Aí, ó, maior temperatura, baixa pressão. Menor temperatura, alta pressão, né? Aí são dois tipos de zona, né? E aí vai acontecer esse aí movimento, né? Quando o ar desce, então a temperatura é menor e a pressão é maior. Quando sobe, né? A temperatura vai ficar maior e aí a pressão vai ser menor. Aí tá só exemplificando para vocês como é que acontece, ó. Tá aí o vento, né? A área de baixa pressão, a área de alta pressão, né? A temperatura, como é que tá o ambiente, né? Tá uma temperatura aí entre 30 e 25, tá entre 25 e 30 graus. E aí vai ter essas oscilações de temperatura para poder subir, né? O vapor de água e acontecer toda essa questão chuvosa. Até agora a gente entendeu um pouquinho sobre essa questão de chuvas, né? E de chuvas de cada região. E agora a gente vai entender um pouquinho sobre massas de ar, né? Grandes bolsões de ar, né? Com características próprias no que se refere à pressão, temperatura e umidade, né? Massas de ar quentes, né? Quando é que a gente entende que é massas de ar quente, né? Quando são formadas por áreas de baixa pressão, onde as temperaturas são mais elevadas e que tendem a subir por serem menos densas, né? E massas de ar fria são originárias de áreas de alta pressão, onde as temperaturas são menores, sendo mais densas, tendem a ocupar o lugar das massas de ar quente, né? Então, a gente sabe que quando a pressão é alta, né? A gente já vai ter um tipo aí. Quando a pressão é baixa, né? Então, significa que esse ar quente está subindo, a pressão baixa. Quando a pressão é alta, a gente entende aí que esse ar está descendo, então as massas são frias. Aí está tendo só uma questão de como é que acontece a circulação atmosférica mundial, né? Essa questão aí de como acontece de uma forma global, né? A gente vai ter aí no Polo Norte, né, os ventos polares do Nordeste, né? Vai ter os ventos aí do Oeste, ventos alísios do Nordeste, aí ventos alísios do Sudeste, tem os ventos do Oeste, os ventos polares do Sudeste, né, que aí é do Polo Sul, e do Nordeste é do Polo Norte, né? Aí vai ter a linha do Equador, aí vocês vão conseguir ter uma compreensão, por mais que seja um pouquinho embaçado, né? Quando aí a temperatura aí, essa questão de pressão é alta e é baixa. E aí mais ou menos, né, como é que isso vai entender o processo de temperatura, né? Quando as temperaturas vão estar descendo, né, que já é do alto para o baixo. E aí começar a compreender como é que isso circula, esses ventos circulam numa questão, né, global. Aí é como isso acontece, né? Como as massas de ar atuam na América do Sul, na verdade, né? Então a gente vai conseguir aí só compreender, ó, como é que acontece essa circulação de ar, né? A frente do polar atlântica, né? O anticiclone de Santa Helena, o trópico de Capricórnio. Aí a gente já está recebendo toda essa questão de ar dos oceanos, tanto o Atlântico quanto o Pacífico. Aí já tem, ó, você pode perceber que nessa parte de baixo aqui, ó, é onde vem, né, lá a parte mais fria, né, ó, é mais fria, tá subindo aí, ó, que é a frente polar pacífica, a frente polar atlântica, então tem toda essa questão mais fria, por isso que essas regiões aí do sul, se a gente for entender como o Brasil, né,
Essas questões aí do sul, do sudeste, são bem mais frias. Aí quando é que a gente entende aí, né, as massas de ar atuantes no Brasil, né? Quando esse ar que vem de baixo, né, que vem aí da parte do sudeste, ele leva essas massas de ar, aí pega mais ali da parte dos polos, né, do polo, né? Então aí o que é que vai acontecer? No polo sul, a gente vai ter aí uma temperatura mais fria, então inverno. Já quando vem de cima para baixo, a gente já entende que vai ser quente, né? Então aí vai ser verão. Então a gente consegue aí entender quando exatamente a gente vai entender que vai ser verão e quando vai ser inverno. Então aí, ó, a gente vai entender aí um pouquinho sobre as massas de ar e as suas características, né, ó. Quando a gente entende aí esse MEA, né, que é a massa equatorial atlântica, né, a característica dela é quente, a umidade, né, quente e úmida, forma os alísios do Nordeste e traz estabilidade ao tempo, né. Tem origem no Atlântico do Norte, atuando na parte setentrional do Brasil, com grande influência na região de chuvas da região Nordeste. Então a gente entende que essa massa equatorial é continental e não atlântica, ela é continental, né? A característica dela é que ela origina-se na Amazônia Ocidental, é quente e com elevada umidade, presença de rios na região, quando provoca estabilidade no tempo da região, que é Atingo, né? Sua área de origem é a Amazônia, daí sua importância no transporte da umidade produzida pela evapotranspiração dos vegetais. Seu domínio se dá na maior parte do ano, sendo menos acentuado durante o inverno. Então a gente já tem aí dois tipos de massas de ar, né? Então é importante você notar a massa de ar equatorial atlântica e a continental. A gente vai entender agora um pouco sobre a massa tropical atlântica, né? Quente e úmida, com tendências a trazer estabilidade ao tempo, forma os alísios do sudeste, influencia o comportamento atmosférico na região sul e sudeste. Seu domínio estende-se de outubro a maio, mais acentuada nos meses do verão. Durante o inverno é deslocada pelos ventos alísios, atingindo também o nordeste. Já a massa tropical continental é quente e seca, com origem na depressão do Chaco no Paraguai, é próximo ao Pantanal, tem bastante influência do Brasil Central e parte do Sudeste, especialmente no inverno. Já a massa polar atlântica, né, determina durante o inverno o estado de tempo, principalmente no sul brasileiro. Os avanços dessa massa, né, provocam ondas de frio na região sul, sudeste e no centro-oeste, muitas vezes acompanhadas de chuva, garoas, geadas. Quando atinge o sul amazônico, pode gerar um fenômeno da friagem, né, que ocorre no sul da Amazônia e no norte do Mato Grosso, com quedas acentuadas de temperatura. Então é mais ou menos aí como elas atuam, né? A parte vermelha aí são partes mais quentes, tem essa parte aí toda litorânea, a parte mais fria. Então aí como essas alterações podem influenciar totalmente no nosso clima, né? Então como essas massas de ar, elas vão fazer com que a gente consiga compreender a questão dos climas diferentes no Brasil. Então vamos lá, né? Até agora a gente falou muito, né? Então, na verdade, a gente falou muito sobre clima, um pouquinho sobre tempo, um pouquinho sobre essas massas de ar, como é que elas influenciam, como é que elas chegam no Brasil, de que parte elas chegam, quais são as características de cada parte dessas massas, né? E como é que elas influenciam no nosso clima. E aí, essa pausa que a gente vai fazer agora é para que vocês façam essa anotação, né? Preciso que vocês notem para mim a diferença entre tempo, a diferença entre clima, essas compreensões de clima, né, de toda essa questão de temperatura,
quando é que a pressão é alta, quando é que a pressão é baixa. Preciso que vocês notem isso. E principalmente eu quero que vocês notem as características de cada tipo dessas frentes que a gente acabou conversando, né? Quando ela é tropical, quando ela é continental, quando ela é atlântica. Vocês vão notar todas para mim essas massas de ar. E aí na nossa próxima aula a gente vai continuar a partir desse ponto, né? A gente vai ter acabado de ver as massas e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essas influências em cada região do Brasil. Então a nossa aula de hoje foi basicamente essa. Notem o que eu pedi para vocês e na nossa próxima aula a gente continua. Fiquem bem e até lá!